Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Walter, eu sou professor de vocês na disciplina de Tecnologia e de Eletivas. Eu já disponibilizei aqui uma aula da disciplina de Eletiva, cujo tema é Ética e Moral. Essa aula ela foi uma pré-introdução aos conceitos que iremos abordar ao longo do curso, visto que é fundamental a gente ter bem claro os conceitos éticos para que a gente possa avançar nos outros pontos, partindo do princípio da tolerância e do respeito às coisas que são diferentes, porque a diferença é uma das riquezas na nossa sociedade. Nesta aula, eu vou falar um pouco sobre cultura, mas como a gente pode conceituar cultura? Entre tantas formas de definir, também é correto afirmar que cultura são produções humanas criadas dentro de uma sociedade ou em parte delas que caracterizam modos de ser, de pensar e de agir. E nesta aula de introdução à cultura, a gente vai falar um pouco sobre a nossa língua, a língua portuguesa, né, o nosso idioma. E a gente vai tentar, através de pesquisa e de diálogo, perceber as diversas influências de outros povos na nossa língua, tá? Então, vocês já estudaram história e sabem que os índios viviam aqui muito antes dos portugueses chegarem e existiam diversas etnias indígenas espalhadas no território, né? E muitas delas falavam línguas diferentes, totalmente diferente uma do norte, do sul, os índios do litoral, os índios da região da mata. Então, existiam várias línguas indígenas dentro do território que hoje a gente chama de Brasil. Com a chegada dos portugueses, né, e a dominação, né, dos portugueses, os portugueses começaram a impor diversas coisas para os índios, né? Impor a religião católica, né? Que eles eram católicos, impor os costumes e acabam impondo também para os índios a língua portuguesa. Então, o índio, com o passar do tempo, ele acaba cedendo a forma dele falar e ele começa a falar a língua portuguesa. Só que, mesmo ele falando a língua portuguesa, ele acaba colocando, não deixa de colocar palavras que sempre eles usaram. Então, existe até hoje, né, e muito bom isso ainda existir, diversas palavras que a gente fala no nosso cotidiano, que ela advém desses povos, né, dos povos indígenas. Então existem muitas e muitas e uma das pesquisas que eu vou pedir para vocês é justamente isso, ir atrás, né, de algumas palavras que estão no nosso cotidiano, que estão no nosso dia a dia, que vem de origem indígena. Uma outra grande influência também, né, foi a chegada dos homens escravizados lá da África. E esses homens eles são trazidos para o Brasil para o trabalho escravo, né? Sem remuneração. E aqui esses homens eles acabam perdendo, assim como os índios, muitas coisas que eles traziam, assim, coisas milenares dos povos, né? Que eles habitavam, das famílias, e acabam perdendo, né? Por imposição dos portugueses, né, impondo a língua portuguesa sobre a língua africana, mas assim com muita luta eles também deixaram assim um legado de palavras, de vocabulário que está também associado no nosso vocabulário atual, né? E depois do término da escravidão, né, do período escravocrata, vem também os imigrantes. Aí começa a vir os italianos, né, que eles acabam também incorporando palavras italianas na língua portuguesa. Depois os alemães, os japoneses. Então a nossa língua ela tá assim em constante mudança.
sempre está sendo colocado novas palavras e ela acaba sendo agregada na nossa língua, né? Então a gente fala, normalmente a gente vai comer um lanche, a gente fala hot dog, né? Uma coisa totalmente americana, né? Cachorro quente, né? Mas normalmente a gente não fala cachorro quente, a gente fala hot dog. E com o advento aí da internet, né? Dessa cultura digital, muitas outras palavras inglesas, ela acaba sendo incorporada na nossa língua, tá? E qual é a atividade que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês façam uma pesquisa de palavras, sei lá, umas 5, 6 de cada africana e umas 5, 6 indígenas. Então vocês vão colocar a palavra, o significado dela e a origem dela. Assim, eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra dengo, né? Talvez aqui em São Paulo não seja muito comum a gente ouvir a palavra dengo, né? Ah, eu vou fazer um dengo no meu cachorrinho. Um dengo é um carinho, né? E é uma palavra africana. Dengo é uma palavra africana. E ela está incorporada na nossa língua também. Uma outra palavra que a gente pode... é a palavra caipira. Caipira nada mais é do que dentro do mato. E é uma palavra indígena. Então é muito comum falar que aquela pessoa é caipira. Então significa que aquela pessoa ela vem lá da região da mata, tudo. Então é chamado de caipira. Então na nossa língua existem assim centenas e centenas de palavras de cunho e de origem africana e indígena. Eu quero que vocês pesquisem 5 tá bom, 5 africanas e 5 indígenas. E essa é a atividade de hoje, tá? Para a gente iniciar esse conceito de cultura, tá? Então a gente começa falando da nossa língua, da língua portuguesa, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai abrindo um leque maior sobre essas coisas, tá bom? Grande abraço para vocês, façam as atividades, tá? Porque elas que vão me proporcionar como eu vou dar nota para vocês. Então, se vocês não participam da aula, se vocês não fazem atividade, eu não tenho como atribuir nota para vocês. Então, fica assim, tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima semana.